Bom, nesse vídeo eu vou passar rapidamente alguns conceitos para a validação dos nichos, os nichos que a gente identificou no último vídeo, quais que são os pontos que você deve considerar na hora de verificar se desenvolve ou não um projeto sobre aquele nicho. E logo em seguida a gente vai pular aí para a parte prática, onde juntos nós vamos validar nossas ideias. A validação da sua ideia é o ponto de partida para que você consiga colocar a mão na massa. É o ponto inicial de colocar suas ideias para funcionar. Sem essa validação, esse teste do seu nicho, é burrice iniciar qualquer negócio online. E nessa aula eu vou te mostrar quais que são os pontos críticos para que você deve verificar em uma validação de nicho, e também a gente vai entender quais que são os pontos que vão nos mostrar se a sua ideia é boa ou se ela não é boa, se você continua ou se não continua. Antes disso, quero te dar uma dica assim, ó. Você abre aí o seu programa de gerenciador de planilhas, pode ser o Excel ou qualquer outro que você utiliza. Nesse caso aqui eu abri o Google Docs, é bem simples, é docs.google.com, e aí você vem aqui, ó, em criar planilha. E vai criar uma planilha aqui. Aqui eu coloquei todos os nichos que eu identifiquei. Claro, eu coloquei aqui 5 exemplos só, para que a gente possa testar nas aulas. Você vai colocar aí quantos você identificou. Suas paixões, interesses, profissão, lá as ideias que você teve no Google, problema que você teve e conseguiu superar. Você vai listar aqui, nessa planilha, possíveis nichos que eu criei aqui. Por que isso? Porque a gente vai preencher com mais coisas aqui depois. Conforme a gente for pesquisando o mercado, a gente vai preencher com mais coisas aqui, para identificar com qual daqueles assuntos nós vamos começar, ok? Então é uma dica, faz isso, cria uma planilha, seja no Excel ou aqui no Google Docs, para preencher os nichos que você teve a ideia no último vídeo, certo? Vamos lá então, voltando. Bom, quais que são então esses principais pontos a considerar? Qual que é o tamanho do mercado? Será que existe público suficiente para sustentar a minha ideia? A gente tem que ver isso. O mercado está em crescimento ou ele está diminuindo? Será que o público que eu tenho, que eu já descobri que eu tenho em conta aqui no tamanho de mercado, será que esse público está aumentando ou será que ele está diminuindo? Se ele está aumentando ou ao menos constante, pode ser uma boa ideia. Agora, se ele está caindo, pode não ser uma boa ideia. Existe potencial de lucro nesse mercado? Será que esse público que nós já identificamos aqui, eles estão dispostos a gastar nesse nicho? Não sei, a gente tem que ver isso, se eles estão dispostos ou não. Tem possibilidade de escala? Eu posso começar pequeno e eu vou ter como aumentar, criar mais produtos, ter mais produtos para divulgar, ter mais fontes de renda? Tem que ver isso também. E a concorrência? Será que eu posso fazer melhor, obter alguma ideia? Não é para ter medo da concorrência, não. É para verificar e ver o que a concorrência está fazendo, o que a gente pode fazer para melhorar. E, por último, se existem produtos relacionados, ou seja, existem fontes para mim rentabilizar aquela minha ideia, a gente tem que ver isso também. Vamos passar agora rapidamente por cada um deles, onde eu vou explicar, e depois no próximo vídeo a gente vai ver como fazer na prática. Primeiro ponto é o tamanho do mercado. Será que existe público suficiente? É isso que a gente vai testar. Como? Através de algumas ferramentas gratuitas. A primeira delas, e a mais importante que eu considero, é o planejador de palavras-chave do Google, que é essa ferramenta aqui. Totalmente gratuita, é claro. Você entra nessa ferramenta aqui e coloca o assunto que você quer pesquisar aqui, como perder a barriga, exemplo que eu botei ali. E ele me diz aqui que como perder a barriga, eu tenho 60.500 buscas mensais, ou seja, todos os meses, 60.500 vezes essa expressão aqui é buscada no Google. Muita gente. Inclusive ele me dá também outras ideias de expressões que também são buscadas no Google, que são relacionadas com isso que eu botei aqui. Por exemplo, perder a barriga, dieta da sopa, dieta dos pontos, quer dizer, tem muita gente interessada nesse assunto aqui então. Outro exemplo que eu coloquei aqui é o ficar mais alto. Aqui eu coloquei esse exemplo porque nos Estados Unidos tem um projeto sobre isso, que é uma sequência de vídeos e um e-book também, que eles ensinam como a pessoa fica mais alta, fazendo alongamento e tal. Só que aqui no nosso caso, o total de buscas, tanto para a palavra que eu botei aqui principal, quanto para as relacionadas, não chega aí a 1.000 buscas. Então é um nicho muito pequeno, não vale a pena entrar, é claro. Outra ferramenta que nós podemos usar é o próprio Facebook. O Facebook tem uma central de anúncios que ele nos diz quantas pessoas estão interessadas em um determinado assunto. Foi o que eu fiz aqui. Eu entrei lá, depois eu vou mostrar como fazer isso aqui na prática, mas eu entrei lá,
Coloquei local no Brasil, coloquei a idade de 18 a qualquer idade, homens e mulheres, tudo. E coloquei assim, os interesses, saúde e bem-estar. Quer dizer o quê? Eu quero pessoas do Brasil, tenham mais de 18 anos, que sejam tanto homens quanto mulheres, que estejam interessados em saúde e bem-estar. Ele me disse que eu tenho 3.400.000 pessoas interessadas nesse assunto. Quer dizer o quê? Tem muita gente querendo saber sobre saúde e bem-estar. Se eu for falar sobre emagrecimento, aqui nesse público pode estar as pessoas interessadas no meu assunto também. Então é muita gente. É interessante dar uma olhadinha aqui no Facebook também para saber se o mercado é grande ou não. Outro site que nós podemos olhar também é o YouTube. Aqui nesse caso eu fiz uma pesquisa de como fazer tricô. Parece uma coisa bem inusitada, mas olha só. Como fazer tricô, esse primeiro vídeo aqui, montagem dos pontos na agulha, tem 89.000 visualizações. Esse outro aqui, 420.000. Esse outro aqui, 1.200.000 visualizações, 3.000, 5.000, 758.000. E a lista segue abaixo com muitos outros vídeos. Quer dizer o quê? Tem muita gente interessada em como fazer tricô. Um ponto importante também de olhar. Planejador de palavras-chave, Facebook, YouTube e entre outros que nós vamos ver na parte prática. Depois que a gente já pesquisou se existe público suficiente, agora é ver se esse público a tendência dele é aumentar ou se é diminuir. Para isso a gente tem uma ferramenta chamada Google Trends. Essa ferramenta aqui, ela nos mostra se as pesquisas mensais, ou seja, aquele número mensal, ele está aumentando ou se ele está diminuindo, o interesse ele está aumentando ou se ele está diminuindo. Nesse caso aqui, coloquei ali como emagrecer. Ele me mostra um gráfico desde 2004, aqui está 2005, mas ele inicia aqui em 2004, até hoje, como que está a tendência dessa busca. Começou aqui em 20% do total, ou seja, do total máximo, em 2004 tinha 20% só. E aí foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, chegou aqui, deu um pico, diminuiu um pouquinho, depois aqui subiu no final de 2000, aqui hoje, nesse caso, tendência é subindo, subindo, quer dizer o quê? O emagrecer está subindo, o interesse está aumentando, então é um nicho legal para entrar. Outro exemplo é como cozinhar, começou aqui quase em zero, ali embaixo, e a tendência foi subindo, 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 até chegar lá em cima, que hoje quer dizer o quê? A tendência é aumentar. Já não é o caso de como adestrar cães, por exemplo. Começou aqui em 2004, 2005, 2006, praticamente em zero. Aqui em 2007 aconteceu alguma coisa, alguma reportagem na Globo, no Fantástico, no Jornal Nacional, alguma coisa assim, que deu aqui uns picos, teve uma busca muito repentina. E aí depois baixou, depois subiu, foi lá em cima e depois foi, tendência lá embaixo. Então quer dizer o quê? Pode não ser uma boa ideia, está diminuindo muito, então talvez não seja uma boa ideia. Próximo ponto a considerar é o potencial de lucro. Será que esse público que eu já pesquisei, que eu vi que ele existe, ele está disposto a gastar dinheiro com o que eu tenho para oferecer? E aí você vai ter que ter um senso comum agora de verificar isso ou não. Por exemplo, eu coloquei aqui no mesmo planejador de palavras-chave do Google antes, imagens para Facebook. Ele me apresentou ali 450.000 buscas, ou seja, exatamente, imagens para Facebook são digitados 450.000 vezes no Google todos os meses. Então isso é muita gente procurando por imagens para Facebook. Só que será que esse público aqui, essas pessoas, se eu criar um site lá, imagensparafacebook.com, será que esse público aqui ele está disposto a gastar em alguma solução para isso? Isso não é um problema, não é uma coisa que precisa de uma solução. Então, esse público ele não está disposto a gastar com imagens para Facebook. Claro, a gente pode ver isso pelo senso comum, claro, de saber que as pessoas não estão dispostas a gastar com nada assim. A gente pode olhar aqui também por CPC médio. Isso aqui, esse CPC significa custo por clique, ou seja, essa ferramenta aqui, eu vou falar sobre isso depois, mas ela é uma ferramenta para anunciantes do Google, empresas que queiram anunciar no Google. Não é para quem quer montar um site. Nesse caso aqui a gente se aproveita disso para utilizar ela, mas ela é feita para quem quer anunciar no Google. Então ele me mostra aqui que o custo por clique, ou seja, quando uma pessoa clicar em algum anúncio com imagens para Facebook, é 9 centavos. Outro aqui é 2 centavos, 1 centavo, quer dizer o quê?
Está muito pequeno, o Google está cobrando esse valor por clique. O que isso quer dizer? Que esse clique não vale nada. Quer dizer que isso aqui não vale nada. Quer dizer que aqui não tem dinheiro, certo? São ideias para você ver e saber se as pessoas estão interessadas ou não naquele assunto. Outro exemplo também é desenhos para colorir. Tem 823 mil vezes esse desenho a expressão desenhos para colorir é buscada no Google todos os meses. Mas será que quem busca desenhos para colorir está interessada em comprar alguma coisa? Aqui é um meio termo, porque talvez até esteja, se são professoras, mães, coisas assim, que estão buscando desenhos para colorir, até dá para dizer que sim, que pode vender alguma coisa, esses brinquedos paradidáticos, né, que ensinam as crianças a brincar e estudar ao mesmo tempo. Pode ser que sim. Eu acho difícil. Tanto que o CPC aqui não está tão baixo, 80 centavos não é tão baixo assim, mas os demais termos relacionados aqui, ó, todos estão 11, 13. É uma busca que está no meio termo, eu não apostaria. Pelo meu senso de saber o que gera dinheiro e o que não dá, esse exemplo aqui eu não entraria, porque, claro, eu acho que não teria muito potencial de lucro aqui nesse nicho. Já no meu caso da expressão como se maquiar, por exemplo, eu tenho aqui 22 mil buscas, e eu tenho aqui 40 mil buscas para dicas de maquiagem, que é o quê? Muito menos do que os dois exemplos que nós demos antes. Só que a gente sabe que o mercado de maquiagem, de cremes, de pó, as coisas assim, é muito grande. É muito, muito grande. Então aqui, claro que aqui tem dinheiro, claro que as pessoas estão dispostas, mulheres estão dispostas a investir em como se maquiar. Tanto é que tem um exemplo da empresa Avon, e eles criaram um curso de como se maquiar, uma pessoa lá ensinava as mulheres a se maquiar, eles venderam esse curso e venderam muito bem, funcionou muito bem, porque o mercado de maquiagem é sim um nicho que as mulheres estão dispostas a investir dinheiro, a gastar com isso, a gente sabe muito bem disso. Sabendo então, você vai pensar um pouco ali, bom, será que as pessoas gastam com isso? Será que as pessoas estão interessadas em comprar alguma solução sobre o meu assunto? Ok, então vamos ver agora se tem possibilidade de escala. Por exemplo, coloquei aqui alguns exemplos. Ó. No Google, todos os meses, por alguma razão, as pessoas digitam em torno de 30 mil vezes como acabar com piolhos. Bom, por alguma razão elas digitam isso, certo? Muita gente tem piolho, alguma coisa assim. Se eu crio uma solução, por exemplo, técnica samurai de como acabar com piolhos, e-book 35 páginas, e vendo por R$40 para as pessoas, certo? Vendi aquele e-book, um exemplo. Será que essas pessoas que compraram esse e-book e aprenderam como acabar com piolhos, será que elas têm interesse em comprar alguma outra coisa? Não sei, eu acho difícil, eu acho que não tem interesse nenhum. Acabou com o piolho e pronto, acabou. Aquele público ele não vai mais querer comprar nada de mim. Por que eu estou falando isso? Porque para a gente montar um projeto, ele vai levar tempo, vai levar esforço, a gente vai gastar para gerar tráfego, para construir lista de e-mail. A gente tem que aproveitar aquele mesmo público para mais situações. Olha o exemplo do adestrar cão. Será que uma pessoa que compra uma solução, que seja boa, real, claro, que ensine a adestrar o seu cão, e ela aprenda a adestrar o seu cão, será que ela vai comprar alguma outra coisa sobre como adestrar o cão? Pode ser até que compre um curso avançado, compre coisas para cachorro, como, sei lá, coleira, roupinha, coisa assim. Até pode ser, aqui com o mesmo exemplo que eu dei antes, no exemplo de potencial de lucro, fica no meio termo. Eu não apostaria tanto assim, que eu acho que depois que eu vender uma solução sobre adestramento de cães, eu não vou conseguir vender alguma outra coisa relacionada a isso, outra coisa que tenha relação com adestramento de cães. Então, um pouquinho de cuidado aí. O que não é um exemplo de como criar um site. Por exemplo, se eu crio um projeto que fala sobre criação de sites, então eu vendo lá alguma coisa sobre como criar um site. Beleza, vendi aquilo. E aí, depois eu posso vender o quê? Como criar um site em WordPress, como criar um blog, como fazer um design, como fazer um design responsivo, como otimizar o site para os buscadores. Então eu tenho muita coisa que eu posso vender relacionado a como criar um site. Por que isso é importante? Como eu disse antes, para mim conseguir tráfego, pessoas para o meu nicho, para mim montar toda a minha estratégia, contratar lista de e-mails,
hospedagem, tudo eu vou gastar um certo tempo, um certo dinheiro e um certo esforço. Se eu conseguir usar aquelas mesmas pessoas que já entrarem por uma razão, conseguir rentabilizar mais e mais em cima delas, é sempre muito bom. Por isso que é bom sempre olhar para nichos que tenham possibilidade de eu escalar, de eu ter vários produtos para promover, lá no Hotmart ter vários produtos relacionados, ter várias empresas que anunciam sobre aquele assunto. É interessante dar uma olhadinha nisso então, para entrar em um mercado que eu possa ter escala, que eu possa aumentar, sempre expandir e rentabilizar cada vez mais em cima do meu público. Um exemplo que eu botei aqui é o do Hotmart. Aqui eu estou lá no Hotmart, eu fiz uma busca sobre como emagrecer. Olha só, como emagrecer, eu tenho aqui, ó, como emagrecer comendo bem, receitas metabólicas, emagrecer de vez, dietas para emagrecer de vez, emagreça agora, a chave mestre do emagrecimento. Ou seja, eu tenho muita coisa sobre emagrecimento. Quer dizer o quê? Eu tenho comissões desde R$ 123, R$ 20, R$ 43, R$ 16, R$ 22. Quer dizer o quê? Quando eu vender alguma coisa sobre emagrecimento para alguém, eu tenho possibilidade de ter mais produtos para mim continuar oferecendo como afiliado. Ou seja, eu tenho mais possibilidades. Eu não vou ter um produto só. Eu consigo um público, indico aquele produto e pronto, acabou. Não, eu tenho várias opções aí de multiplicar o dinheiro em cima daquele público. Então é interessante você sempre dar uma olhada se existem vários produtos relacionados ao seu nicho. Pode olhar aqui no Hotmart, pode pesquisar no Google, ver se tem empresas que falam sobre o seu assunto e ver se elas anunciam. E se você tem possibilidade de falar sobre aquele assunto e vender mais e mais sobre aquele mesmo assunto, produtos diferentes. É interessante pensar nisso também. A concorrência aqui é bem simples, não é para ter medo da concorrência, mas sim para ver o que eles estão fazendo de bom, o que tem funcionado e o que a gente pode fazer para melhorar, para ser melhor um pouco. Não precisa ser muito melhor não, um pouco melhor já está bom. Nesse caso aqui, eu peguei o exemplo do site curtomusculação.com e tem aqui esse artigo aqui do blog, que é 6 refeições perfeitas, ganho de massa muscular e queima de gordura. Então ele tem aqui 4.000 curtidas no Facebook, quer dizer, muito mais que 4.000 pessoas leram e viram esse artigo aqui, mas 4.000 gostaram tanto que clicaram no curtir. Quer dizer o quê? Assunto sobre refeições perfeitas para ganhar massa muscular é muito legal, é muito bom. O público de musculação quer saber sobre isso. Por quê? Porque tem muita gente que curtiu isso aqui. Então, quando eu for montar o meu projeto, eu sei que assuntos sobre refeições e ganhar massa é legal, o pessoal gosta. Então, eu vou fazer alguma coisa sobre isso também. O mesmo exemplo é nos comentários. 102 comentários. Então, é muito comentário sobre aquele assunto. Então, quer dizer o quê? As pessoas estão comentando, estão elogiando, quer dizer que elas gostam daquele assunto e eu posso fazer alguma coisa parecida também. Aqui eu usei o exemplo, fiz uma pesquisa em como fazer artesanato de madeira. Eu fiz uma pesquisa em inglês para não entrar em nenhum site aqui, pode ser em inglês assistindo ao vídeo, então eu resolvi fazer em inglês. Um site de fazer artesanato, ele precisa ser um site que tenha muita imagem, que tenha vídeo, que tenha muito material gráfico. Por quê? Para que as pessoas que estejam interessadas em artesanato consigam ver como que faz, como que arruma ali, como que cola a madeira uma na outra e tal. Esse exemplo aqui é um site que eu tenho um artigo aqui que não tem nada de foto, ó. É só texto explicando como que eu faço tal coisa. O que você pode pegar com isso? Ah, o meu concorrente tal lá, ele fala sobre artesanato. Só que ele não coloca imagem, não coloca vídeo, não faz nada disso. O que eu posso fazer para ser melhor que ele então? Bom, eu posso colocar várias imagens, posso colocar vídeos, posso fazer tudo que ele não faz, eu posso fazer. Aí você acaba melhorando e sendo melhor que o seu concorrente, com um passo simples e uma pequena análise na concorrência. Por último, a gente vai ver se existem produtos relacionados ou não. E aí é simples, vem no Hotmart, por exemplo, coloquei aqui o nicho de investimento, investir, e eu vejo que tem uma lista de 167 produtos relacionados a investir, com as mais variadas comissões, ó, desde 30, 49, 21, 11, 8. Então quer dizer o quê? Eu tenho vários produtos aqui no Hotmart que eu posso trabalhar como afiliado para rentabilizar os meus projetos. Então é interessante aqui também.
Lembra do outro exemplo que eu dei antes, que era desenhos para colorir? Eu vim aqui no Hotmart e digitei aquilo lá no campo de busca. Olha, ele não me listou nada relacionado a desenhos para colorir aqui. Inclusive, os produtos que ele achou que tem mais ou menos parecido com isso foram curso de informática para crianças, curso criança e exercício físico, várias coisas sobre criança. O que eu vejo aqui é que a temperatura desses produtos está muito baixa, ó. 20 graus quer dizer que não tá vendendo bem. Pela minha experiência, eu sei que com 20 graus não está vendendo. Claro, pode ser que essa pessoa assim não tenha prática em vendas e tal, mas não está vendendo bem. Quer dizer o quê? Desenhos para colorir, por mais que eu não encontrei nada relacionado a isso, e ainda alguma coisa que mais ou menos tem uma relação, não está saindo bem. Então, quer dizer o quê? Não é legal entrar nesse mercado aí, porque as pessoas não estão dispostas a investir naquele nicho, certo? Um outro exemplo, eu coloquei aqui, curso de desenho. Olha só, eu não achei também nada relacionado a curso de desenho. Eu tenho aqui AutoCAD, eu tenho desenhos e tatuagens, eu tenho curso de InDesign, tenho curso de assistente administrativo, mas curso de desenho eu não achei nenhum produto relacionado. Claro, não é só o Hotmart que existe, como eu falei antes, existem várias outras formas de rentabilizar um projeto. Mas, como eu vou focar um pouco aqui no Hotmart, e é o que tem dado mais certo para mim, eu aconselho que você dê uma olhada aqui também e coloque isso lá na sua decisão, na hora de escolher qual nicho vai atuar ou não, se tem ou não algum produto aqui no Hotmart para trabalhar ou não, certo? Trabalho de casa agora. O que é interessante que você faça? Você não aprendeu ainda como usar a ferramenta, o planejador de palavras-chave do Google, nem o Google Trends, nem as outras ferramentas que nós usamos. Então, você vai apenas até o Hotmart e vai verificar se tem alguma coisa relacionada aos assuntos que você quer falar. Se tiver, ok. Depois, você vai até o Google e vai fazer parecido com o que você fez antes. Você vai ver se tem muitos sites que falam sobre o assunto que você quer falar. E você vai entrar nesses sites e ver como é que é. Se tem muita interação do público, se tem muito curtir lá, se tem um botãozinho no Facebook, se tem muito curtir, se tem muito comentário, como é que é a interação do público. Se tiver bastante interação, quer dizer que tem muita gente que está engajada naquele assunto. E isso é interessante para você. Olhar também dentro desses sites se tem anúncios e banners. Foi o que eu falei no último vídeo. Se você já fez, ok, pode mandar bala e passar para o próximo vídeo. Resumo rápido, então. Tamanho do nicho, tamanho do mercado, tamanho do bolo, a gente vai ver com o planejador de palavra-chave, com o Facebook, com o YouTube e com outros que eu vou mostrar na aula prática. As tendências, se está aumentando ou se está diminuindo, a gente vai ver com o Google Trends. Depois nós vamos pensar com o potencial de lucro, será que a pessoa gasta ou será que não? Possibilidade de escala, eu tenho mais produtos que eu posso trabalhar ou tenho um só? Eu posso criar algum produto? Eu tenho mais fontes de rentabilização? Tem que ver isso também. A concorrência, posso verificar o que as pessoas estão interagindo mais, qual que é o assunto que está mais dando certo. O site não está legal, posso fazer alguma coisa para melhorar? É bom olhar isso aí também. E se existem produtos, será que no Hotmart tem alguma coisa relacionada a isso? Ou se não, em algum outro lugar, a gente vai ver isso daqui a pouco, ok? Então esse foi o resumo de como validar um nicho e agora a gente vai passar para a parte prática usando o planejador de palavra-chave e o Google Trends, ok? Então eu te vejo lá, até mais, tchau, tchau.